voo estava marcado para as 7h45 da manhã. Destino: Lisboa. Eu já estava no portão de embarque quando o aviso apareceu nas telas. Voo cancelado por condições climáticas adversas. As pessoas ao meu redor reclamavam, ligavam para companhias, faziam escândalo. Eu apenas sentei, respirei fundo e observei a confusão. Talvez fosse cansaço, talvez fosse intuição, mas algo em mim dizia que voltar para casa naquele dia não seria apenas um contratempo. Era um chamado, desses silenciosos, que o tempo parece preparar com paciência. Peguei minha mala de mão, pedi reembolso e entrei no primeiro táxi. O motorista me perguntou se eu queria parar para comer. Eu apenas respondi: não, só me leve para casa. A chuva engrossou no caminho, fina no início, depois pesada, quase simbólica. Quando o carro virou na rua do condomínio, percebi as luzes acesas na minha casa. Era um pouco mais de 10 da manhã. Eu moro sozinho há anos, desde que Helena se foi. Nunca deixo as luzes acesas durante o dia. Meu primeiro pensamento foi que talvez o caseiro tivesse esquecido algo ligado. Mas quando o carro se aproximou, notei o portão semiaberto e o barulho metálico de uma chave forçando a fechadura. Pedi que o motorista esperasse um instante, deixei a mala no banco e caminhei na chuva. Me aproximei em silêncio, com o coração batendo num ritmo que eu não sentia há muito tempo. Não de medo, mas de reconhecimento. Da soleira do portão, pude ver 2 corpos curvados diante da porta da frente. Um homem e uma mulher. Ele, meu filho. Ela, minha nora. Meus olhos demoraram alguns segundos para aceitar o que estavam vendo. O som da chave raspando o metal era o som mais frio que já ouvi na vida. "O que vocês estão fazendo na minha casa?" Gritei, e o eco da minha própria voz me pareceu o de um estranho. Os dois se viraram ao mesmo tempo e por um instante ninguém respirou. O rosto de Paulo empalideceu, como se o sangue tivesse fugido. "Pai, você não ia viajar?" gaguejou. A nora tentou correr, tropeçou no degrau e caiu de joelhos, o celular escapando da mão. Eu não me movi, não gritei de novo, não avancei, não perguntei nada. Peguei o celular do chão, olhei a tela acesa, um aplicativo de banco aberto, uma aba de transferência. O silêncio era quase palpável. A chuva caía pesada sobre nós 3. Eles pareciam personagens de uma peça ruim, pegos no meio de uma mentira ensaiada demais. "A chave não funcionava direito. A gente achou que..." Ela tentou dizer, mas a voz se perdeu na garganta. Eu só balancei a cabeça devagar, sem emoção. Entrei na casa. O ar lá dentro estava diferente. Aquele cheiro de poeira molhada se misturava a perfume caro e desordem. Havia caixas abertas, documentos sobre a mesa, um envelope com meu nome rabiscado e o brasão de um banco na capa. Me abaixei, abri o envelope. Contrato de venda de imóvel. Assinaturas. A minha ausente, a de Paulo presente. Falsa. Eu olhei por cima dos papéis e ele já estava parado na porta, encharcado, tentando pensar no que dizer. "Eu posso explicar", murmurou. Eu respondi apenas: "Pode, mas não hoje." Sentei na poltrona de couro onde costumava ler, o mesmo lugar onde segurei minha esposa nas últimas semanas de vida. Olhei para o quadro na parede, a foto do nosso aniversário de 30 anos de casamento, e percebi o tamanho da distância entre o homem daquela foto e o que estava ali agora. Paulo ficou em pé, inquieto, enquanto a nora fingia limpar o chão para não encará-lo. Peguei o celular, abri a câmera e tirei uma foto da cena. Os dois na entrada, a porta danificada, os papéis sobre a mesa. "Vocês deveriam ir", eu disse. Nenhum tom de raiva, só constatação. Agora. Eles saíram em silêncio. A chuva os engoliu. Fiquei ali, ouvindo o som das gotas batendo no telhado, tentando entender onde exatamente eu havia perdido aquele menino que eu criei com tanto sacrifício. A lembrança mais vívida que veio à mente foi dele,
Aos 7 anos, correndo no quintal com uma pipa feita por mim, rindo como se o mundo fosse simples e seguro. E agora ele estava ali, adulto, arrombando minha casa para vender o que ainda carrego como o último pedaço da minha vida com Helena. Peguei o telefone fixo, ainda mantenho um por hábito, e liguei para a polícia. A voz do atendente era mecânica, treinada, mas educada. O senhor deseja registrar a ocorrência agora, Sr. Carlos? Respirei fundo. Olhei de novo os papéis sobre a mesa, o envelope, a caneta caída. Não, ainda não, respondi. Quero só deixar registrado que houve uma tentativa de invasão. Por enquanto, sem boletim. O atendente anotou e agradeceu. Eu desliguei e fiquei olhando para o nada por longos minutos. Não era raiva o que eu sentia. Era outra coisa. Algo mais profundo e gelado, como um espelho quebrado dentro do peito. Percebi que a pior traição não é a que grita, é a que acontece em silêncio, com quem você deu tudo e achava que conhecia. Fui até o quarto, abri a gaveta onde guardo os documentos antigos e puxei uma pasta vermelha, gasta nos cantos. A escritura da casa, ainda em meu nome. Senti uma estranha paz ao ver meu nome ali impresso, formal, sólido, intocado. Voltei à sala. Tudo estava no mesmo lugar, mas nada era igual. O tapete, o abajur, o relógio de parede. Cada objeto parecia me olhar de volta, perguntando o que eu faria. Peguei uma toalha, enxuguei o chão, arrumei as cadeiras, fechei a porta com o trinco extra que Helena mandou instalar há 20 anos. Sentei novamente, dessa vez com o celular na mão, e comecei a gravar uma nota de voz, mais para mim do que para qualquer outro. Hoje, 22 de outubro. Cancelaram meu voo. Voltei para casa sem avisar. Encontrei Paulo e Clara tentando abrir a porta. Não houve confronto físico. Guardei provas. Não sei ainda o que farei, mas sei que isso não vai acabar assim. Salvei o arquivo. Em seguida, enviei para o meu próprio e-mail, como um lembrete, um testemunho. Depois, caminhei até a varanda, acendi o abajur e fiquei olhando a chuva cair. À distância, imaginei o rosto da minha esposa, se estivesse viva, ouvindo eu contar essa história. Você ainda tenta entender, não é, Carlos? Ela diria. E talvez eu respondesse, não, amor. Agora eu só observo. A casa parecia respirar junto comigo, cada estalo da madeira soando como um aviso. Eu sabia que aquele era só o começo, que o verdadeiro caos ainda estava por vir e que desta vez eu não seria a vítima, mas o narrador de tudo. Aquela noite foi longa. A chuva não parava, o barulho do vento fazia as janelas tremerem e o eco do que eu havia presenciado continuava rodando na minha cabeça como uma fita velha. Eu tentei me deitar, mas a imagem deles, ajoelhados diante da minha porta, me perseguia cada vez que fechava os olhos. Era como se o tempo tivesse se dobrado e me mostrado duas versões da mesma pessoa. O filho que um dia segurou minha mão para atravessar a rua e o homem que agora tentava me roubar sem sequer tremer. Levantei por volta das 2 da manhã e fui até a cozinha. Preparei café, não porque queria, mas porque precisava ocupar as mãos. O cheiro forte do pó subindo no ar me deu uma sensação estranha de normalidade. Abri a janela, olhei o jardim alagado e percebi que o tapete da entrada ainda estava encharcado. As pegadas deles ainda marcavam o chão. Passei o pano lentamente e, enquanto fazia isso, me peguei murmurando algo que não era oração nem maldição. Apenas um pedido silencioso para que a calma não me deixasse. Quando o relógio da sala marcou 3 horas, decidi ligar para a polícia novamente. A voz do atendente era a mesma. Perguntei se poderia apenas adicionar uma observação ao registro anterior. Claro, Sr. Carlos, respondeu. Contei que os invasores eram conhecidos meus, familiares diretos. Pedi que constassem que não houve violência, mas que a tentativa foi clara. Ele hesitou antes de anotar. Quer seguir com o boletim agora? Eu respirei fundo e respondi.
Ainda não. Quero entender até onde vai a coragem deles. Desliguei e sentei na poltrona. A televisão estava ligada no noticiário, sem som. As legendas passavam como sombras, sem significado. Foi nesse momento que percebi o tamanho do meu próprio silêncio. Ele não era medo. Era uma escolha. Eu podia ter feito escândalo, chamado vizinhos, gritado no meio da rua. Mas não. Algo dentro de mim dizia que o barulho só alimentaria a mentira, que a verdadeira punição viria da minha quietude. E talvez, de certa forma, eu já estivesse preparando o palco. Na manhã seguinte, o sol apareceu fraco, mas trouxe consigo uma estranha sensação de limpeza. Fiz minha rotina como se nada tivesse acontecido. Lavei o rosto, troquei de roupa e saí para comprar pão. O porteiro do condomínio me cumprimentou com um sorriso distraído, sem saber de nada. Fiquei imaginando se eles também haviam passado por ali, se alguém os viu tentando arrombar a porta, se algum vizinho ouviria o barulho da chave. A ideia de que a vergonha deles ainda estava escondida me deu uma calma amarga. Quando voltei, havia um carro estacionado em frente à minha casa. Reconheci de longe. Era o do meu filho. Ele estava de pé no portão, mãos no bolso, cabeça baixa. Ao lado, Clara, minha nora, segurava uma sacola de supermercado como se aquilo fosse um gesto de paz. Parei alguns metros antes de me aproximar. Eles me viram, e o desespero nos olhos dos dois era tão mal disfarçado que doeu. Paulo deu um passo à frente. Pai, a gente precisa conversar. Não respondi. Passei por eles, destranquei o portão e entrei. Eles vieram atrás e dessa vez não gritei, apenas fui até a sala, sentei e esperei. Ele começou a falar rápido, tropeçando nas palavras, tentando transformar o impossível em acaso. Foi um mal-entendido, pai. A chave emperrou. A gente achou que você já tinha embarcado. Eu só queria pegar um documento que deixei aqui, nada mais. Eu o olhei por alguns segundos e perguntei, com a voz mais calma que consegui: qual documento exige arrombar a fechadura, Paulo? Ele não respondeu. Clara entrou na conversa, teatral como sempre. A gente ficou desesperado. Você ia viajar e achamos que podia ter esquecido algo importante. Foi um erro, por favor, não leva para o lado errado. O tom ensaiado dela era o mesmo que usava quando queria convencer alguém de algo que nem ela acreditava. Eu fiquei quieto. Peguei o celular do bolso e tirei uma foto dos dois, dessa vez na sala. Para lembrar desse momento, disse. Eles se entreolharam, sem entender se era ironia ou aviso. O silêncio que se seguiu foi denso, cortante. O tipo de silêncio que revela o que as palavras escondem. Paulo mexia as mãos, olhando para o chão. Clara fingia ajeitar a bolsa, mas a respiração acelerada a denunciava. Eu queria que eles sentissem o peso daquilo, a vergonha de estarem ali, tentando mascarar o que tinham feito. Levantei devagar, sem pressa, e disse: vocês ainda têm tempo de falar a verdade. Depois, talvez não tenham mais. Eles se olharam, mas ninguém disse nada. Então fiz algo que aprendi tarde na vida. Deixei o silêncio trabalhar por mim. Apenas caminhei até a porta, abri e fiquei parado, esperando. Eles entenderam. Saíram sem olhar para trás. Quando o portão bateu, o som foi quase um alívio. Fechei a casa novamente e, dessa vez, travei com a chave reserva que Helena guardava escondida num jarro de cerâmica. Sentei na sala e fiquei olhando os móveis, tentando lembrar há quanto tempo aquele lar deixara de ser realmente um lar. Desde que ela se foi, tudo ficou quieto demais. Paulo vinha às vezes, falava de investimentos, negócios, planos, sempre com um olhar ansioso demais. E eu, talvez por culpa, dizia sim a quase tudo. Paguei dívidas, emprestei dinheiro, ajudei com a entrada do apartamento deles. Nunca quis nada em troca. Só que me visitassem de vez em quando. Agora eu entendia que o de vez em quando não era gratidão. Era estratégia. Peguei meu caderno de anotações e escrevi, em letra firme: nunca subestime o silêncio de quem viu demais. Era uma frase que meu pai dizia, e naquele momento
Ela fazia mais sentido do que nunca. Eu não planejava vingança ainda, mas já sabia que aquele episódio não seria esquecido. Eles cruzaram uma linha invisível, e a partir dali, o que viesse seria consequência, não reação. Passei o resto do dia em silêncio. Arrumei os papéis que estavam espalhados, coloquei o envelope falsificado dentro da pasta vermelha e guardei na gaveta trancada. À noite, quando o sol se pôs, deixei as luzes apagadas de propósito. Queria ver se eles tentariam voltar, se o medo os deixaria inquietos. Não voltaram. Mas às 10h30 meu telefone tocou, número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina pausada. Seu Carlos, aqui é da Imobiliária Martins. O senhor confirma interesse na venda do imóvel da Rua das Amendoeiras? Senti um frio na espinha. Desculpe, perguntei. Temos um contrato aqui com sua assinatura. Está tudo quase concluído. Só precisamos da confirmação final para liberar o depósito. Eu fechei os olhos. Era a prova de que nada daquilo foi impulso. Eles tinham planejado cada detalhe. O arrombamento era só o primeiro passo. A voz do corretor ainda esperava a resposta. Eu disse apenas: manda esse contrato para mim por e-mail. Anotei o endereço, agradeci com calma e desliguei. Fiquei olhando o telefone por alguns segundos, sentindo a raiva se transformar em lucidez. Agora eu tinha o fio, e eu ia puxar até o fim. Na manhã seguinte àquela ligação da imobiliária, eu acordei antes do sol. Não dormi direito, é verdade, mas já não era insônia de angústia, era de vigilância. Senti que algo dentro de mim havia despertado de um longo torpor. Durante anos, eu vivia acreditando que, apesar dos erros e distâncias, família ainda era abrigo. Aquele telefonema me mostrou que, na verdade, eu dormia em campo inimigo há muito tempo. Fiz café, sentei à mesa e abri o laptop. O e-mail com o contrato chegou exatamente às 6h12. O remetente era profissional, com timbre da imobiliária e tudo. Baixei o arquivo. O PDF mostrava a escritura da minha casa, o valor de venda, as assinaturas. A minha, falsificada com um talento assustador. Eles haviam digitalizado até o carimbo do meu cartório antigo. No canto inferior direito, a data, 15 dias atrás. Ou seja, enquanto me desejavam boa viagem e me ajudavam a arrumar as malas, já estavam negociando o que era meu. Não sei quanto tempo fiquei olhando aquele documento, medindo o absurdo de cada linha. Tentei lembrar de algum sinal, alguma frase maldita, qualquer coisa que denunciasse a intenção. E comecei a ver o que antes parecia inocente. Lembrei do almoço de domingo, 2 semanas antes da viagem. Paulo havia aparecido com Clara, os dois animados, falando sobre investimentos inteligentes e aproveitar o momento do mercado imobiliário. Eu, sem entender muito desses assuntos, apenas concordava, achando bonito vê-los tão interessados em crescer. Clara sorria mais do que o normal, servindo vinho, elogiando minha lasanha. Agora, olhando para trás, percebo que aquele sorriso não era gratidão, era cálculo. Naquele mesmo dia, Paulo havia pedido cópias de alguns documentos antigos. Para organizar os papéis da família, disse ele. Eu me lembro de ter entregado sem pensar 2 vezes. Talvez ali tenha começado tudo. Ele tinha minha assinatura em outros documentos, referências de carimbo, CPF, RG. O suficiente para fabricar uma venda. A lucidez veio em ondas. Senti raiva, sim, mas era uma raiva fria, seca, como uma faca guardada. Levantei, fui até o escritório e abri a pasta vermelha novamente. Peguei a escritura original, o contrato de compra e venda de 30 anos atrás, os comprovantes de IPTU, e comecei a organizar tudo sobre a mesa. Montei uma linha do tempo, anotando datas, valores, nomes. Por um instante, me senti de volta aos tempos de engenheiro, quando eu precisava montar plantas complexas. Só que agora o projeto era outro: reconstruir o crime dos meus próprios filhos.
Por volta das 9, liguei para o número que aparecia no e-mail da imobiliária. Atendeu uma mulher de voz calma. Imobiliária Martins, bom dia. Identifiquei-me como o proprietário do imóvel e perguntei sobre o andamento da suposta venda. Ela hesitou por alguns segundos antes de responder. Ah, sim. O senhor é o pai do senhor Paulo, correto? Ele mencionou que o senhor estava viajando, mas deixou uma autorização assinada. Uma autorização? Repeti, fingindo interesse. Sim, senhor. Ele nos enviou um documento digital com firma reconhecida. O comprador já sinalizou o pagamento. Estavam apenas aguardando o seu retorno para liberar o valor restante. E quem é o comprador? Perguntei. Um senhor chamado Vinícius Ribeiro, investidor. O imóvel seria para locação. Agradeci, desliguei e anotei o nome. Vinícius Ribeiro. Nunca ouvi falar. Mas uma coisa eu sabia. Não havia investidor nenhum. Devia ser alguém conhecido deles, talvez uma laranja. Alguém disposto a intermediar a venda por um percentual. Guardei o telefone e fiquei em silêncio. Era uma manhã clara, mas dentro de mim já havia tempestade. Caminhei pela casa e comecei a ver tudo de outro jeito. Cada quadro na parede, cada móvel, cada detalhe construído ao longo dos anos, agora todos tinham o mesmo peso. Prova. Abri o armário onde guardo caixas antigas e tirei de lá um álbum de fotos. Não por sentimentalismo, mas por necessidade. Nele havia fotos de Helena, de Paulo ainda menino, de nós três na frente da casa quando ela ficou pronta. Era a única prova visual de que eu, e apenas eu, havia erguido aquelas paredes. Fotografei o álbum página por página, digitalizei as imagens, salvei tudo em uma pasta no computador e numa nuvem. Ao meio-dia, fui até o cartório do bairro. Pedi ao funcionário um reconhecimento de autenticidade da escritura original. Ele olhou os papéis e comentou: "Esse modelo aqui é antigo, senhor. Hoje o padrão é outro." Respondi apenas: "É, mas a casa também é antiga, e eu ainda moro nela." Ele carimbou os documentos sem fazer perguntas. Quando saí, o sol estava forte. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma clareza equivalente dentro de mim. Voltei para casa, sentei na varanda e comecei a observar o portão. As marcas da tentativa de arrombamento ainda estavam lá. Uma lasca de tinta faltando, o trinco ligeiramente torto. Tirei fotos de tudo. Depois sentei na poltrona, abri o caderno e escrevi: "Eles acreditam que envelhecer é sinônimo de enfraquecer, mas esqueceram que quem constrói aprende a resistir." Durante a tarde decidi testar um limite. Liguei para Paulo. Ele atendeu no segundo toque. "Oi, pai." A voz era cautelosa, como quem pisa em gelo fino. "Tá tudo bem por aí?" Perguntei. "Tá sim, pai. A gente queria te ver mais tarde para conversar direito e esclarecer tudo." "Claro." Respondi. "Venham amanhã. Quero entender o que está acontecendo." Ele hesitou. "Amanhã? Amanhã." Repeti. "De manhã. Tragam o documento da venda também. Quero ver com meus próprios olhos." O silêncio do outro lado foi a resposta. Ele concordou e desligou. Eu sabia que viriam, não porque queriam conversar, mas porque estavam com medo. Naquela noite, escrevi um e-mail para um advogado antigo, amigo de Helena, chamado Dr. Augusto. Não contei tudo. Apenas anexei o documento falsificado e perguntei se ele poderia confirmar a autenticidade de uma assinatura digital. 15 minutos depois, ele respondeu: "Falsa. Claramente copiada de um documento anterior. Recomendo não confrontar diretamente ainda. Espere orientação." Sorri. O velho Augusto ainda era direto como sempre. Fechei o computador, fui até a cozinha e preparei um chá. A casa estava em silêncio absoluto. E pela primeira vez desde o dia anterior, senti uma forma estranha de serenidade. O tipo de paz que antecede a guerra. Fiquei olhando para a janela, vendo o reflexo da minha própria sombra no vidro e pensei: o que mais eu não vi?
Quantas vezes ele deve ter me enganado com o mesmo sorriso? Quantas outras mentiras já terei chamado de preocupação de filho? Peguei a caneta e escrevi mais uma linha no meu caderno. O amor não nos cega. Ele apenas nos ensina a fingir que não vimos. Depois fechei o caderno e deixei sobre a mesa, ao lado do contrato falsificado. Era uma espécie de lembrança física do que começava ali. A desconfiança transformada em certeza. E a certeza em plano. O jogo estava só começando. Naquela noite, antes de dormir, sentei na beira da cama e olhei em volta do quarto. Cada móvel ali tinha uma história. O armário que montei com as próprias mãos, a cabeceira que Helena insistiu em pintar de branco, a luminária que compramos num brechó quando o dinheiro mal dava para o básico. Tudo aquilo era mais do que madeira e parafusos. Era o mapa de uma vida inteira. E pensar que agora tentavam colocar preço em cada lembrança era como ouvir alguém avaliando o valor de um túmulo. Fechei os olhos e deixei o passado vir, sem resistência. Lembrei de quando comecei a construir esta casa, em 1989. Eu tinha 37 anos, Helena 34, e Paulo ainda aprendendo a andar. Trabalhava como técnico de manutenção elétrica numa empresa de construção civil. Os dias começavam antes do sol e terminavam depois que ele desaparecia. Mas toda vez que eu voltava para casa e via Helena me esperando na calçada com um sorriso, a exaustão parecia valer a pena. Foi ela quem me convenceu a comprar o terreno. Eu hesitava. Achava caro demais, arriscado demais, grande demais. Ela, com aquele jeito sereno que só as pessoas de fé têm, dizia: casa não é só parede, Carlos, é raiz, é onde o amor aprende a ficar. E eu acreditei. Fizemos o empréstimo no banco, vendemos o carro e comecei a construir aos fins de semana, sozinho, com a ajuda de um vizinho pedreiro, tijolo por tijolo. O primeiro quarto a ficar pronto foi o do Paulo. Helena queria que ele crescesse vendo o pai construir o mundo ao redor dele com as próprias mãos. Lembro-me de uma tarde em que chovia, o mesmo tipo de chuva daquela noite recente. Eu estava cobrindo o telhado com lona quando Paulo apareceu com um guarda-chuva maior que ele. Tinha 7 anos e me chamou de herói. Um herói com um martelo, não com espada. Ele dizia, rindo. Essas memórias voltaram com uma nitidez cruel. Eu construí aquele teto para proteger a minha família, e agora era o meu filho quem queria arrancá-lo de mim. A ironia era amarga. Quando a casa ficou pronta, em 1991, Helena fez um jantar simples. Arroz, feijão, frango assado e vinho barato. Sentamos no chão da sala, ainda sem móveis, e ela disse algo que eu nunca esqueci: que esta casa nunca precise ser defendida, só cuidada. Durante muitos anos foi assim. A vida seguiu seu curso. Paulo cresceu, estudou, casou-se. E eu, viúvo cedo demais, permaneci aqui, cercado pelas lembranças que se tornaram companhia. Depois que Helena partiu, a casa ficou grande demais, mas eu não quis vendê-la. As pessoas me diziam que devia me mudar, comprar um apartamento menor, mais prático. Eu não conseguia. Cada canto guardava um traço dela. O perfume que ainda parecia morar no corredor. O som imaginário dos passos dela subindo as escadas. Era um museu de amor e ausência, e eu aprendi a viver dentro dele. Nos anos seguintes, ajudei Paulo em tudo que pude. Quando ele quis abrir o próprio negócio, emprestei o dinheiro da minha aposentadoria. Quando comprou o primeiro carro, dei a entrada. Quando se casou com Clara, paguei metade da cerimônia. Fiz tudo isso achando que estava fortalecendo a família. Hoje vejo que talvez eu só tenha alimentado a ingratidão. Enquanto pensava nisso, caminhei até a sala e olhei novamente o retrato na parede. Helena e eu, sorrindo, abraçados, o mesmo sorriso que Paulo herdou. E distorceu. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e murmurei: você teria vergonha do que ele se tornou, meu amor. Sentei-me na poltrona e abri uma pasta de documentos antigos. Havia ali cada pagamento feito ao longo de 3 décadas.
carnês de financiamento, recibos de imposto, comprovantes de reforma. Era quase poético ver a história da casa registrada em papel, linha por linha. Eu era um homem simples, mas detalhista. Helena sempre ria disso. Um dia essa sua mania de guardar papel vai servir para alguma coisa, dizia. Pois é, serviu. Naquela tarde liguei novamente para o Dr. Augusto. Desta vez, contei tudo, desde o arrombamento até o contrato falso. Ele ouviu em silêncio, do outro lado da linha, e só falou quando terminei. Carlos, o que o seu filho fez é grave. Falsificação de documento, tentativa de estelionato, invasão de domicílio. Isso pode dar cadeia. Mas antes de qualquer medida, precisamos reunir provas. E, principalmente, entender se ele agiu sozinho. A frase ficou ecoando. Se ele agiu sozinho. Eu nunca tinha considerado outra possibilidade. Clara sempre me pareceu mais calculista que ele, mas achava que, no fundo, ela apenas o influenciava. Agora começava a suspeitar que ela era a mente por trás de tudo. Aquela mulher nunca me inspirou confiança. Olhos que nunca olham de frente, voz doce demais, elogios forçados. Helena dizia que eu via malícia onde não existia. Talvez nesse caso eu tenha visto certo. Depois da ligação, peguei o caderno e comecei a escrever tudo em ordem cronológica. Os últimos meses, as conversas, os pedidos de documentos, os sinais sutis. Era como montar um quebra-cabeça com peças de diferentes épocas. Ao final da noite, havia preenchido 6 páginas. E ao ler o que escrevi, percebi algo que doeu mais do que tudo. Paulo não começou a se afastar por acaso. Ele se distanciou quando eu deixei de ser útil. O amor dele sempre teve prazo de validade. Passei o resto da noite em silêncio. O relógio batia lento, a casa rangia com o vento. E eu, sentado no escuro, entendi que aquele lar, o mesmo que eu havia erguido com as mãos, agora era cenário de uma guerra invisível. Mas, diferentemente do passado, desta vez eu não seria o homem que constrói. Seria o que guarda o que é seu com a mesma determinação de quem já perdeu tudo uma vez e não pretende repetir a lição. Antes de deitar, fui até o quintal. O chão ainda molhado refletia a luz amarela do poste. A mesma árvore que plantei no dia em que Paulo nasceu continuava ali, firme, as raízes fortes, o tronco cheio de cicatrizes. Encostei a mão nela e pensei que talvez fosse isso que me restava aprender com o tempo. Resistir em silêncio. Voltei para dentro e escrevi a última frase do dia no caderno abaixo das outras. Eles acham que estão me roubando um bem, mas o que estão perdendo é algo que dinheiro nenhum compra, o direito de me chamar de pai. Fechei o caderno, apaguei a luz e pela primeira vez desde o arrombamento consegui dormir. Não porque a paz tivesse voltado, mas porque eu finalmente sabia o que estava defendendo. 2 dias depois da ligação com o Dr. Augusto, eles vieram. Não avisaram, como sempre faz quem se acha no direito de entrar e sair da vida alheia sem bater. O portão abriu devagar, e quando olhei pela janela, vi o carro de Paulo estacionado em frente à garagem. O mesmo sedã prateado que eu ajudei a financiar há 3 anos. Clara desceu primeiro. Óculos escuros, postura firme. Um vestido caro demais para uma manhã de quarta-feira. Ele veio logo atrás, de cabeça baixa, com o semblante de quem ensaiou um discurso a noite inteira e ainda não acreditava nas próprias palavras. Não os recebi na porta. Quis que esperassem. Deixei que sentissem o incômodo de estarem ali, na frente da casa que tentaram vender, fingindo que nada havia acontecido. Só depois de alguns minutos, abri a porta. Pai, disse ele num tom que misturava alívio e cautela. Podemos conversar? Fiz um gesto para que entrassem. A sala estava em silêncio absoluto. A luz da manhã entrava filtrada pelas cortinas, iluminando a mesa onde eu havia deixado a pasta vermelha aberta, a escritura original e o contrato falsificado, lado a lado. Clara notou primeiro. O rosto dela endureceu por um instante, mas logo se recompôs.
Sentaram-se no sofá. Eu permaneci em pé, encostado na moldura da porta, observando. Pai, sobre o que aconteceu aquele dia, começou Paulo e hesitou. A gente se precipitou. Foi um erro, uma confusão. Eu achei que você já tinha viajado e precisava de um documento que estava aqui. O mesmo documento que foi usado para falsificar minha assinatura? Interrompi, calmo. Ele piscou rápido, como quem leva um soco que não esperava. Clara foi quem respondeu, com aquela voz macia que sempre me soou ensaiada. Seu Carlos, o senhor está entendendo mal. Ninguém falsificou nada. Paulo só quis agilizar o processo de transferência, porque o senhor tinha comentado em vender, lembra? Foi um mal-entendido. Ah, foi? Perguntei, cruzando os braços. Curioso, o banco e a imobiliária confirmaram o contrário. O silêncio que veio depois foi quase bonito. Um silêncio que revelava. Paulo começou a suar, mesmo com o ar-condicionado ligado. Clara tentou mudar de assunto, olhando em volta como se buscasse algo que a salvasse. O senhor devia abrir as janelas. Está tudo tão fechado aqui, murmurou. Eu não respondi. Peguei o contrato falsificado da mesa, caminhei até eles e o deixei sobre o centro de vidro. Reconhece? Paulo olhou para o papel, depois para mim, e respirou fundo. Pai, eu posso explicar. Explique. E foi um erro. Eu confiei em alguém errado. Um corretor, ele disse que podia agilizar os trâmites e acabou usando seus dados sem autorização. Eu juro que não sabia. O teatro estava completo. Clara assentia fingindo indignação. A gente também ficou chocado, Sr. Carlos. Quando o corretor ligou dizendo que a venda estava quase concluída, nós entramos em pânico. Íamos falar com o senhor, mas o voo, o cancelamento, foi tudo uma coincidência infeliz. Ouvi em silêncio, observando cada gesto. Os dois falavam demais, um tropeçando na história do outro. Mentiras mal costuradas, ditas por quem já esqueceu o peso da verdade. Quando terminaram, caminhei até a estante, peguei um porta-retratos e o coloquei na mesa. Era uma foto antiga. Eu, Helena e o pequeno Paulo, sorrindo na frente da casa, ainda sem pintura. Lembra desse dia? Perguntei. Ele olhou confuso. Lembro. Então me diga, Paulo, quando foi que essa casa deixou de ser memória e virou moeda? Ele abaixou a cabeça. Clara cruzou os braços, impaciente. Seu Carlos, o senhor está sendo muito duro. Paulo só queria o melhor para todos. O senhor vive sozinho. Essa casa é grande demais. Ele queria garantir um futuro para a família. Para a família? Repeti, com uma calma que me surpreendeu. Curioso, porque pelo que vejo, a família começa e termina onde vocês lucram. Ela desviou o olhar. Paulo tentou uma última investida emocional. Pai, eu errei. Mas eu estava desesperado. O negócio que eu abri faliu, estamos endividados. Eu não queria te prejudicar, eu só precisava resolver. Ali estava a verdade, enfim. Ou pelo menos um pedaço dela. Não confissão, mas justificativa. O que dói mais que a mentira é o disfarce de arrependimento que a acompanha. Sentei-me diante deles e disse: vocês sabem qual foi o maior erro de vocês? Não foi tentar me enganar. Foi achar que eu não perceberia. Vocês cresceram acreditando que paciência é fraqueza. Mas paciência é o escudo de quem já viu o mundo ruir e ainda está de pé. Nenhum dos dois respondeu. O silêncio voltou a preencher o ambiente, e por alguns segundos só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Então, com a mesma serenidade com que comecei, finalizei. Quero que saiam, agora, e não voltem sem advogado. Clara arregalou os olhos. Advogado? O senhor vai processar o próprio filho? Não, ainda não. Mas quero que saibam que de hoje em diante, tudo o que disserem será anotado, gravado e guardado. Se decidirem continuar mentindo, escolham as palavras com cuidado. Levantei-me. Paulo parecia menor, encolhido.
Ele abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Levantou-se e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Pai, o senhor está me tratando como um criminoso. Olhei nos olhos dele. Filho, eu estou apenas te tratando como você me tratou. A porta se fechou devagar. O som do trinco ecoou como um ponto final. Fiquei ali, sozinho na sala, olhando a poeira flutuando na luz da manhã. Caminhei até a mesa, peguei o contrato falsificado e o dobrei cuidadosamente. Coloquei dentro da pasta, junto com a escritura original. Depois, peguei meu caderno e anotei. A mentira é como um prego torto. Quanto mais tentam endireitar, mais fundo machuca. Naquela noite, o Dr. Augusto me ligou. Eu contei tudo. Ele me ouviu em silêncio, depois disse: Carlos, mantenha a calma. Eles vão tentar inverter a narrativa, se fazer de vítimas. É o que os culpados fazem quando descobertos. O importante é que o senhor não reaja. Observe. O silêncio é o aliado de quem tem provas. Desliguei. Fechei os olhos e respirei fundo. Helena costumava dizer que a verdade tem um relógio próprio. Chega quando ninguém mais acredita nela. Talvez a hora estivesse se aproximando. Do lado de fora, o vento balançava as árvores do quintal. Eu sabia que eles ainda voltariam, não por remorso, mas por desespero. E quando voltassem, eu estaria pronto. Porque às vezes, o maior grito é aquele que nunca sai da boca. O que se guarda até o momento certo de usar. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de clareza. A casa estava mergulhada num silêncio absoluto, mas não era o silêncio do vazio. Era o da concentração. O mesmo que antecede o movimento de um operário antes de levantar o primeiro muro. Naquele dia decidi que não iria mais reagir. Agiria. Fiz café, sentei à mesa e abri o caderno onde vinha anotando tudo desde o início. Cada detalhe. Datas, horários, conversas, expressões, ligações. Comecei a reler e percebi que a história já não era apenas um conflito familiar. Era um caso completo, pronto para ser desmontado peça por peça. Helena costumava dizer que eu era obsessivo com anotações, que eu registrava até o que não precisava. Na época era um defeito. Agora era a minha salvação. Às 9, recebi um e-mail do Dr. Augusto pedindo que eu o encontrasse em seu escritório. Fui. Ele me recebeu com aquele ar tranquilo de quem já viu de tudo. Mostrei o contrato falsificado e o reconhecimento de firma falso. Ele analisou cada detalhe com uma lupa e concluiu o óbvio. Falsificação bem feita, mas burra. Usaram o mesmo carimbo em 3 páginas, algo que cartório nenhum faz. E a assinatura é sua, mas copiada de um documento de 2007. Temos um padrão. E agora? Perguntei. Agora o senhor começa a montar o seu dossiê. Documente tudo. Conversas, ligações, mensagens. Tudo o que confirmar a tentativa de fraude. Não confronte mais. Deixe que se afundem sozinhos. Saí do escritório com uma pasta nova debaixo do braço. Grossa, marrom, com divisórias coloridas. Era quase irônico. Eu, que passei a vida inteira construindo casas, agora estava construindo provas. Tijolos de papel. Passei o resto do dia mergulhado em registros. Revirei gavetas, caixas antigas, pastas arquivadas há anos. Encontrei recibos, comprovantes bancários, mensagens antigas. Imprimi e cataloguei tudo. Cada folha recebia uma etiqueta. Finanças, imobiliária, mensagens, cartório. O som da impressora enchendo a sala me deu uma sensação estranha de poder. Não de vingança, mas de controle. À noite, sentei na poltrona e reli alguns trechos do meu caderno. As primeiras anotações ainda tinham dor, indignação. As últimas não. Eram objetivas, racionais. Eu já não estava escrevendo como um homem traído, mas como um observador metódico. Helena teria se orgulhado, pensei. Você sempre foi bom em ver o que os outros não veem.
No dia seguinte, comecei a rastrear o tal investidor que aparecia no contrato. Vinícius Ribeiro. Demorei pouco para descobrir que ele não existia. O CPF era real, mas pertencia a um funcionário de uma pequena empresa de despachantes, em nome de quem já haviam sido registrados outros contratos fraudulentos. Usei o velho instinto técnico, o mesmo que me ensinou a identificar fios trocados e padrões quebrados, para entender a lógica do golpe. Eles queriam vender a casa, receber o valor, e antes que a fraude fosse percebida, sumir com o dinheiro. A diferença é que não esperavam que o voo fosse cancelado. Ironia do destino. Enviei tudo para o Dr. Augusto. Ele respondeu poucas horas depois. Temos o suficiente, mas espere. Quero ver até onde eles vão. À tarde decidi dar um passo além. Fui até a imobiliária pessoalmente. Pedi para falar com o corretor responsável. Um rapaz jovem, terno barato, nervoso. Sou o proprietário da casa da Rua das Amendoeiras. O olhar dele mudou. Ah, claro, o senhor Carlos. O seu filho comentou que o senhor estava fora do país. Pois é, respondi. Mas parece que o país é menor do que ele pensava. Pedi para ver todos os documentos físicos. Ele, relutante, me trouxe uma pasta. Dentro dela, além do contrato falso, havia cópias de documentos meus. RG, CPF, comprovante de endereço, todos escaneados. Quem entregou isso? Perguntei. Ele hesitou. Foi o próprio Sr. Paulo. Disse que tinha autorização. Agradeci, guardei cópias e fui embora. No caminho de volta, parei o carro na beira da estrada, desliguei o motor e fiquei olhando para o horizonte. O vento balançava as árvores e eu senti algo novo dentro de mim, uma paz estranha, quase perigosa. A certeza de que eu tinha o tempo ao meu favor. Cheguei em casa no fim da tarde e organizei tudo. A mesa da sala parecia um campo de batalha. Papéis empilhados, marcações em caneta vermelha, anotações. Escrevi o título na capa da pasta. Dossiê Paulo em Clara, 2025. Naquela noite, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Pai, precisamos conversar. A Clara está muito abalada. Não dá para continuar assim. Eu olhei para a tela por longos minutos, sem responder. Bloqueei o número. Logo em seguida outro. O senhor está nos mal interpretando. A gente só queria ajudar. Deletei também. No fundo sabia que era o início da ofensiva deles. Tentariam inverter a narrativa. Pôr-me como um velho confuso, ingrato, talvez até doente. Vi essa história acontecer com outros amigos. Pais transformados em vilões por filhos que aprenderam a mentir com voz doce. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava gravando tudo. Instalei câmeras discretas, com gravação automática, em 3 cômodos da casa. Liguei o modo de áudio contínuo no meu celular, guardado dentro de uma caixa de livros na estante. No dia seguinte, comprei uma pequena câmera veicular e a deixei escondida no vaso da varanda, voltada para o portão. Se viessem, eu veria. E vieram. 3 dias depois, às 9:30 da noite. O carro estacionou na rua em silêncio, faróis apagados. Eles ficaram alguns minutos dentro do veículo. Depois desceram, bateram no portão e chamaram meu nome. Não atendi. Ficaram insistindo. Clara começou a gritar, chorando alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Seu Carlos, por favor, a gente só quer conversar. Observei tudo pelas câmeras, sentado na poltrona, em silêncio. Vi o desespero teatral, as mãos no rosto, o abraço falso. Era uma cena perfeita para um público inexistente. Quando perceberam que não haveria plateia, foram embora. Peguei o celular, assisti a gravação novamente e salvei no meu computador. Em seguida, acrescentei uma nova aba na pasta. Provas audiovisuais. Escrevi no caderno. Quando o amor mente, o som da verdade precisa ser gravado. Naquela noite, não dormi. Não porque estivesse aflito, mas porque estava pronto.
Sabia que o próximo movimento dele seria mais ousado, talvez mais sujo. Mas dessa vez, quem teria as evidências seria eu. Antes de o sol nascer, fechei a pasta e escrevi na capa interna, em letras grandes e firmes: eles pensam que estão construindo uma mentira. Mal sabem que estão assinando uma sentença. Peguei a pasta, guardei na gaveta do escritório, travei com chave e fui fazer café. O som do líquido quente batendo na xícara pareceu anunciar algo que eu só entenderia mais tarde. O começo da virada. No sábado seguinte, o sol nasceu limpo, sem uma nuvem. O tipo de manhã que engana. Parece tranquila, mas carrega o silêncio antes da queda. Eu acordei cedo, como sempre, preparei café, passei pano na mesa e sentei para escrever a primeira linha do dia no meu caderno. Quando o inimigo acredita que o perdão é convite, é hora de colocar a mesa. E foi exatamente isso que fiz. Naquela manhã liguei para Paulo. O tom da minha voz foi estudado, medido, como quem estende uma ponte que, na verdade, é um teste de carga. Filho, venham almoçar amanhã. Está na hora de conversarmos como família. Houve silêncio do outro lado da linha, depois um suspiro contido. Claro, pai. A gente vai. Tragam o vinho que vocês gostam. Completei antes de desligar. Sabia que eles viriam. A culpa e o medo são ótimos motivadores quando alguém precisa parecer inocente. Passei o resto do dia arrumando a casa. Não por vaidade, mas por simbolismo. Cada objeto em seu lugar. Cada detalhe escolhido com intenção. Limpei o vidro da mesa. Alinhei os talheres, tirei o pó dos porta-retratos. Queria que tudo brilhasse. Não por orgulho, mas para que cada reflexo lembrasse o que eles estavam prestes a perder. Fiz questão de preparar o prato preferido do Paulo. Carne assada com batatas e cebolas caramelizadas. Era o que Helena fazia quando queria amenizar as tensões. Lembrei dela o tempo todo enquanto temperava a carne. Como se a presença dela me observasse da soleira da porta, em silêncio, me guiando. No domingo, às 12h15, o portão abriu. Eu estava na cozinha terminando o molho, quando ouvi o som do carro. Olhei pela janela, vieram arrumados, ensaiados. Clara usava um vestido claro, o mesmo sorriso de sempre, doce por fora, envenenado por dentro. Paulo trazia uma garrafa de vinho, e uma expressão de falsa serenidade. Recebi-os na porta, como um anfitrião cordial. Nenhuma menção ao passado recente. Entrem, a comida está quase pronta. Clara agradeceu com uma voz mais aguda que o normal. Que cheiro bom, Sr. Carlos. O disfarce era quase perfeito. Quase. Sentaram-se à mesa. Servi os pratos, e o primeiro silêncio foi o mais tenso. O tipo de silêncio que corta o ar. Eu apenas observava. Paulo mexia o garfo sem comer. Clara enchia o copo de vinho antes de qualquer brinde. Pai, começou ele, queria agradecer por nos chamar. A gente ficou mal com tudo o que aconteceu. Foi um mal-entendido horrível. Imagino, respondi cortando um pedaço da carne. Mas mal-entendidos sempre têm dono, Paulo, e o dono é quem lucra com eles. Ele fingiu não entender. A gente só quer deixar tudo no passado. O senhor é nossa família. A casa é sua, claro. A gente nunca quis vender. Interrompi. Claro que quiseram, mas o passado não se apaga com desculpas. Se reescreve com verdades. Clara respirou fundo, tensa. Senhor Carlos, o senhor tem que entender. A gente errou, sim, mas foi por desespero. As dívidas, o aluguel atrasado, o negócio que deu errado. O senhor sabe como está difícil. E falsificar minha assinatura foi a solução? Perguntei sem levantar a voz. Vocês deviam ter aprendido que miséria não é falta de dinheiro, é falta de caráter. Ela tentou sorrir, mas a boca não obedeceu. Paulo se encolheu na cadeira. Pai, por favor, não fala assim. Como devo falar, então? Perguntei. Como um homem que perdeu o respeito do próprio sangue? Ou como alguém que já decidiu que essa conversa tem um preço? Silêncio.
O tipo de silêncio que vale mais do que 1000 confissões. Levantei-me, fui até a estante e peguei a pasta marrom. Coloquei-a sobre a mesa, entre os pratos. Sabem o que é isso? Perguntei. Nenhuma resposta. É a história que vocês tentaram reescrever sem mim, e eu costurei de volta, linha por linha, mensagens, contratos, gravações. Clara empalideceu. O senhor nos gravou? Não, vocês se gravaram sozinhos. O problema é que acharam que eu não saberia ouvir. Abri a pasta e mostrei apenas a primeira página, uma cópia ampliada da assinatura falsificada. Reconhecem o traço? Perguntei. Paulo se levantou de repente, nervoso. Pai, por favor, chega. Vamos resolver isso entre nós. Não precisa expor. Expor? Interrompi. Vocês invadiram minha casa, roubaram meu nome, tentaram vender o teto que eu construí para vocês terem onde nascer. E agora querem decoro? Ele ficou mudo. Clara chorava, mas era o choro calculado de quem sabe que lágrimas ainda funcionam em parte do público, não mais em mim. Peguei o guardanapo, limpei a boca, sentei de novo e disse: o advogado já está ciente, mas não vim aqui para ameaçar ninguém. Vim para entender até onde vai a mentira. Paulo me olhou com os olhos vermelhos, cansados, e murmurou: o senhor não vai nos perdoar? Não há perdão sem arrependimento. E arrependimento não se mede em lágrimas, mas em ação. Então me digam, o que pretendem fazer agora? Silêncio. Clara olhou para ele. Ele olhou para o prato. Ninguém respondeu. Levantei-me e caminhei até a varanda, abrindo as janelas. A luz da tarde invadiu a sala e refletiu na moldura do retrato de Helena. Aquele brilho me pareceu uma confirmação silenciosa. Voltei-me para eles e disse: o almoço acabou. Vocês podem ir. Mas saibam que, a partir de hoje, cada passo de vocês terá um rastro, e esse rastro termina aqui, nessa mesa. Paulo tentou se aproximar. Pai, o senhor está nos destruindo. Não, filho, eu só parei de segurar os escombros do que vocês mesmos derrubaram. Eles saíram sem olhar para trás. Fechei a porta com calma, recolhi os pratos, lavei cada um como se apagasse o vestígio da presença deles. No final, deixei a mesa limpa, brilhando sob a luz do fim da tarde. Guardei a pasta novamente na gaveta trancada, sentei na poltrona e escrevi no caderno: hoje, pela primeira vez, comi em paz. Mesmo diante da mentira, a verdade já estava servida. Quando a noite chegou, liguei para o Dr. Augusto. Contei como havia sido o encontro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: excelente. Agora temos o comportamento, a admissão indireta e a tentativa de manipulação. Está tudo documentado. Está pronto, Carlos. Só falta o golpe final. Desliguei e olhei ao redor. A casa parecia diferente. Não era mais apenas o palco da traição. Era o cenário da minha justiça. No jardim, o vento balançava as cortinas. Eu soube naquele instante que o fim deles não viria de mim, viria das próprias ações que cometeram. Eu só precisava continuar sendo o que sempre fui, paciente. E assim, naquela noite, ao escrever a última linha do dia, percebi que o homem que eles tentaram enganar não existia mais. Hoje, deixei de ser pai. Tornei-me testemunha. Na segunda-feira seguinte, o relógio da sala marcava 6h45, quando o telefone tocou. Era o Dr. Augusto. Carlos, já analisei tudo. Precisamos agir agora. A lei está do seu lado. A voz dele soava firme, quase animada, mas a minha resposta saiu calma, medida. Sem pressa, Augusto. Quero que sintam o peso do próprio erro antes que sintam o da justiça. Desliguei e fiquei sentado por alguns minutos, olhando o reflexo da luz da manhã no chão de madeira. Eu não tinha pressa mesmo. O tempo, pela primeira vez, estava a meu favor. Abri a pasta marrom e espalhei sobre a mesa todos os documentos que formavam o meu dossiê. Cópias do contrato falsificado, fotos do arrombamento, registros de conversas e as transcrições das gravações feitas pelas câmeras escondidas.
Tudo numerado, datado, descrito com precisão. Passei a vida inteira ouvindo que os velhos se perdem no tempo. Naquele momento percebi que talvez fosse o contrário. Que só quem viveu o bastante entende como o tempo trabalha a favor de quem sabe esperar. Às 9, fui ao escritório do Augusto. O elevador subiu devagar, como se a cidade inteira estivesse em câmera lenta. Ele me recebeu com café fresco e olhar de quem sabia que aquela visita mudaria o rumo da história. Vamos blindar tudo, disse. Primeiro, uma atualização na escritura. Vamos transferir a titularidade para o senhor e registrar cláusulas restritivas de venda e hipoteca. Nem se o próprio Paulo tentasse de novo com outro advogado conseguiria mexer nisso. Assinei os papéis com calma, página por página. Cada assinatura minha era uma lembrança costurada de volta ao lugar. Depois, ele sugeriu: e se formalizássemos uma denúncia preventiva? Não uma queixa criminal ainda, mas um registro em cartório. Serve como aviso público de que o senhor foi vítima de tentativa de fraude. Se eles tentarem outra movimentação, automaticamente serão bloqueados. A ideia me pareceu perfeita. Fomos juntos ao cartório. O atendente reconheceu o Dr. Augusto e o processo foi rápido. Eu apenas observei, não com vingança, com o olhar de quem assiste o equilíbrio voltar ao mundo. Quando saímos, Augusto sorriu. Agora eles estão juridicamente encurralados. Respondi. E emocionalmente ainda não. Mas chegará o dia. De volta à minha casa, percebi que o ar parecia mais leve. Era como se cada documento assinado tivesse empurrado o peso da traição para fora das paredes. Fiz café, sentei na varanda e olhei o jardim. O sol batia na árvore que plantei no dia em que Paulo nasceu. Pensei em cortá-la. Depois mudei de ideia. Deixei que continuasse crescendo, como lembrança do que se quebra quando o amor vira posse. No meio da tarde, o celular vibrou. Era uma mensagem de Paulo. Pai, precisamos conversar, a Clara está grávida. Li 2 vezes. A frieza do texto, a pontuação estratégica, tudo parecia escolhido para causar comoção. O mesmo método de sempre. Manipular a culpa, reescrever o papel de vítima. Não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem. Se o senhor nos denunciar, vai acabar com o futuro do seu neto. A palavra neto ficou brilhando na tela como uma armadilha. Sorri de leve. Escrevi apenas: quem destruiu o futuro foi quem mentiu no presente. E silenciei o número. Mais tarde, recebi uma ligação do Dr. Augusto. Carlos, acabei de ser informado. Seu filho e a nora tentaram novamente acessar o registro da casa pelo portal da prefeitura. Mas a cláusula já está ativa. Não conseguiram. Deixe tentarem, respondi. Cada tentativa é mais uma prova. Passei o resto da noite revisando os papéis em silêncio. O som da caneta riscando o papel era quase terapêutico. A cada nova anotação, a raiva diminuía e dava lugar a algo mais sólido. Propósito. Eu já não queria apenas puni-los. Queria ensinar-lhes o que é perder algo que nunca se valorizou. 2 dias depois, Augusto me ligou novamente. Carlos, o que acha de formalizarmos o processo? Posso dar entrada amanhã. Vai ser discreto, sem alarde. Não ainda, respondi. Quero que primeiro saibam que já perderam. Depois, que percebam que fui eu quem os deixou perder. E essa oportunidade veio mais rápido do que imaginei. Na sexta-feira à tarde, uma oficial do cartório entregou no meu portão um envelope selado, confirmação de que a escritura havia sido atualizada e de que uma notificação legal seria enviada à imobiliária. Significava que qualquer tentativa de venda seria automaticamente considerada fraude. Em outras palavras, a casa estava intocável. Senti um prazer silencioso. O tipo de prazer que não grita, só respira fundo. Fui até a estante, abri a gaveta e tirei uma fotografia de Helena. Coloquei sobre a mesa, ao lado dos documentos. Está feito, meu amor, murmurei. A casa é nossa de novo. Naquela noite,
Abri uma garrafa de vinho que ela gostava, não brindando a vitória, mas a memória. Enquanto bebia, pensei em Paulo e Clara. Imaginava a confusão quando recebessem a notificação. Eles acreditavam que ainda estavam no controle. Achavam que me haviam fragilizado. Mal sabiam que o que chamavam de velhice era apenas experiência acumulada e que cada ofensa deles se transformava em combustível para minha lucidez. O toque final veio dias depois. Augusto me ligou. Carlos, preparei também um adendo testamentário. Sugiro que retire o nome deles. Podemos redirecionar seus bens para instituições. É legal e moralmente sólido. Não hesitei. Faça isso, respondi. Mas quero deixar uma condição. Se um dia tentarem impugnar que tudo seja tornado público, cada mensagem, cada assinatura falsa, cada vídeo. Augusto sorriu. O senhor quer justiça e legado. Não, corrigi. Quero silêncio e paz. A justiça é só o caminho até lá. No domingo, sentei na varanda ao entardecer e assisti o céu mudar de cor. Era o mesmo pôr do sol que Helena amava. As árvores balançavam com o vento e a luz dourada se espalhava pela parede da sala. Peguei o caderno e escrevi, devagar, a última linha do dia. Eles achavam que tinham me tirado a casa. Mas foi ali, dentro dela, que construí o tribunal onde a mentira deles foi julgada e condenada. Apaguei as luzes, fechei as cortinas e deixei a casa em silêncio. Pela primeira vez, não era o silêncio da solidão, mas o da justiça feita. A carta chegou para eles em uma quinta-feira de céu claro. Soube porque o próprio carteiro, que também entrega as correspondências na minha rua, comentou distraidamente. Estranho, seu Carlos, mandei uma notificação para um endereço com o mesmo sobrenome do senhor, mesma rua inclusive. Eu apenas sorri e agradeci. Sabia exatamente do que se tratava. A notificação judicial enviada pelo escritório do Dr. Augusto havia sido redigida com precisão cirúrgica. Descrevia, ponto por ponto, a tentativa de falsificação, a invasão de propriedade, a tentativa de venda ilegal e a criação de documentos falsos. Não era um processo criminal ainda, era um espelho legal. Um lembrete assinado pela justiça de que o jogo acabou. No mesmo dia, às 4h20 da tarde, o telefone tocou. Era Paulo. Pai, o que o senhor fez? A voz dele tremia, oscilando entre raiva e desespero. Recebemos um documento. Estão dizendo que a gente cometeu fraude. Que vão bloquear nossas contas que... Paulo, interrompi, calmo. Você não cometeu fraude. Você tentou. A diferença é que o destino cancelou meu voo. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, o som de respiração curta. O senhor vai acabar com a gente. Não, filho. Você já fez isso. Eu só estou deixando o tempo mostrar. Ele desligou sem se despedir. Na manhã seguinte, as mensagens começaram a chegar. Primeiro da Clara, cheia de teatralidade. Senhor Carlos, por favor, tenha piedade. Nós erramos, mas estamos tentando recomeçar. O senhor não pode fazer isso com o seu neto. Depois de números desconhecidos, amigos deles, parentes distantes, tentando intermediar o impossível. Eu li todas em silêncio. Nenhuma resposta. Cada palavra era combustível para o meu silêncio. No sábado, o Dr. Augusto me ligou com voz firme. Carlos, o bloqueio foi deferido. A conta conjunta deles está sob análise. E, além disso, a imobiliária encerrou o contrato com eles. Nenhum corretor vai querer tocar nesse nome agora. Fechei os olhos por um instante e senti uma calma profunda. Não era alegria nem alívio. Era algo diferente, como quando uma dor antiga simplesmente para. No mesmo dia, saí para caminhar. Passei em frente ao apartamento onde eles moravam. As cortinas estavam fechadas. O carro ausente. O zelador, um senhor simpático que conheço de vista, me cumprimentou e comentou. O casal do 301 se mudou às pressas.
Ouvi dizer que deixaram 3 meses de aluguel atrasado. Eu apenas assenti. A vida cobrando com juros. À noite, sentei na varanda. A lua estava cheia e o vento soprava leve. Peguei o caderno e escrevi. A queda deles não fez barulho, porque quando a mentira despenca, o som é abafado pelo próprio orgulho. 2 dias depois, uma nova ligação. Era Paulo novamente. A voz agora era outra, quebrada. Pai, a gente perdeu tudo. O carro, a casa, o crédito. Não consigo trabalho, ninguém quer me contratar. A Clara está grávida, eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio. Ele esperou, talvez por um gesto, uma palavra, qualquer coisa que pudesse parecer compaixão. Pai, o senhor está me ouvindo? Estou. Então fala alguma coisa. Não tenho mais nada a dizer, Paulo. A vida já está falando por mim. Ele começou a chorar do outro lado. Um choro feio, de quem ainda não entendeu que arrependimento não é remorso, é consciência. Eu o ouvi até o fim, sem interromper. Quando o som cessou, disse apenas: você ainda pode se reconstruir, mas não aqui. Não com o que é meu, e não enquanto mentir para si mesmo. Desliguei. Nos dias seguintes, o eco daquele telefonema ficou pairando no ar. Não como culpa, mas como confirmação de que o ciclo havia se fechado. O mesmo menino que um dia correu por esse jardim, agora tropeçava nas próprias escolhas. O Dr. Augusto me ligou novamente, 1 semana depois. Carlos, saiu a decisão final. A escritura está blindada. Nenhum movimento sobre esse imóvel poderá ser feito sem sua autorização. E caso haja nova tentativa, será configurado crime de estelionato. Além disso, a denúncia preventiva foi encaminhada para o Ministério Público. Se o senhor quiser, podemos deixar que siga para a investigação formal. Não, respondi. Não quero vê-lo preso, quero vê-lo lembrar. Lembrar do quê? De que um dia ele teve um pai e destruiu isso por ganância. Augusto fez silêncio. Depois disse: entendido. A melhor punição é viver com o peso do que se perdeu. Desliguei e fiquei pensando nisso. Não havia ódio em mim. O ódio é barulhento e eu já vivia em paz com o som do vento. 1 semana mais tarde, vi o nome deles aparecer nas redes sociais. Clara havia publicado um texto longo, cheio de meias-verdades, tentando se fazer de vítima. Fomos traídos por quem devia nos proteger, dizia a legenda. Comentários de apoio, corações, palavras vazias. As pessoas adoram uma tragédia bem editada, mas não demorou muito. Um dos vizinhos, o mesmo que gravara a confusão do dia do arrombamento, postou o vídeo. As imagens mostravam tudo. Paulo forçando a fechadura, Clara tentando apagar rastros. Bastou isso para que a farsa desabasse de vez. Os comentários mudaram de tom. Vergonha. Como alguém faz isso com o próprio pai? Espero que a justiça não falhe. Eu assisti de longe, sem reagir. Não compartilhei, não comentei, não me defendi. A verdade, enfim, fazia o trabalho sozinha. No domingo, ao entardecer, o telefone tocou mais uma vez. Era um número desconhecido. Atendi. Uma voz feminina, cansada, trêmula. Seu Carlos. É a Clara. Silêncio. Quero só dizer que o senhor venceu. Nós perdemos tudo. E eu não sei mais onde ficar. Pensei por alguns segundos antes de responder. Clara, eu não venci. Vocês apenas descobriram o que é cair sem que ninguém empurre. Ela chorou baixinho e desligou. Fiquei olhando para o nada por longos minutos. A casa estava em paz. Nenhum barulho, nenhuma lembrança em voz alta. Apenas o som do vento entrando pela janela e o cheiro de café vindo da cozinha. Peguei o caderno e escrevi a última linha do dia. A mentira desabou e eu continuei de pé. Não por força, mas por merecimento. Levantei-me, fechei as cortinas e caminhei até o quarto. Antes de apagar a luz, olhei para a foto de Helena. Terminou, meu amor, murmurei. Desta vez quem ficou foi a verdade. E dormi, profundamente, como quem encerra uma longa obra e, finalmente,
pode descansar no silêncio da própria justiça. O tempo passou devagar nas semanas seguintes, como se o mundo tivesse voltado ao compasso certo depois de um longo período fora do ritmo. A cada manhã eu acordava antes do sol, abria as janelas e deixava o ar frio entrar. O cheiro da terra molhada do jardim, o som distante dos carros, o canto das aves, tudo parecia mais nítido. Era como se o silêncio tivesse, enfim, um som próprio. Paulo não ligou mais. Nem Clara, nenhum pedido de perdão, nenhuma visita, nenhum novo teatro. Apenas o vazio, e de certa forma foi melhor assim. Às vezes, a ausência é o único pedido de desculpas que vale a pena aceitar. Comecei a mudar algumas coisas na casa. Retirei os quadros da parede da sala e guardei parte dos móveis antigos. Abri espaço. Helena sempre dizia que as casas respiram junto com a gente. E a minha, depois de tanto tempo sufocada pela sombra da mentira, parecia enfim respirar. Com o tempo, percebi que o silêncio que restou não era solidão, era espaço, e dentro dele cabiam todas as coisas que eu havia deixado de fazer. Voltei a pintar, algo que Helena sempre tentava me convencer a experimentar. Comprei uma tela, pincéis e tintas. O primeiro traço que fiz foi simples. O contorno de uma árvore, alta e firme, com as raízes fundas e o céu limpo ao redor. Talvez fosse uma lembrança do dia em que a plantei no quintal, o mesmo dia em que meu filho nasceu. Às vezes eu a observava da varanda. O tronco cresceu, mesmo depois de tudo, e eu, de certa forma, também. Um mês depois, o Dr. Augusto me visitou. Trazia boas notícias. O processo foi arquivado, nenhuma pendência. O imóvel está seguro, seu nome limpo, tudo resolvido. Agradeci, mas no fundo a parte legal já não importava. O que eu precisava limpar não era o nome, era o coração. E de alguma forma, o tempo estava fazendo isso por mim. Antes de sair, Augusto me olhou com um meio sorriso. E agora, Carlos, o que vai fazer com tanta paz acumulada? Respondi com simplicidade. Vou usá-la. Naquela noite sentei à mesa e fiz algo que vinha adiando havia meses. Escrevi uma carta. Não para o juiz, nem para o advogado, nem para a polícia, para Paulo. As palavras saíram lentas, mas firmes. Filho, o tempo me ensinou que há perdas que não se corrigem, apenas se aceitam. Eu te amei mais do que a mim mesmo, e talvez tenha sido esse o erro. Você roubou o que o dinheiro não compra. Confiança, mas não te desejo mal. Apenas distância. Que você aprenda que a riqueza verdadeira é ter paz para dormir e memória limpa para acordar. Quando quiser recomeçar, comece por si mesmo. Teu pai, Carlos. Não enviei. Dobrei a carta e a guardei dentro do meu caderno, entre as páginas onde havia escrito as primeiras anotações do dossiê. Quis que ficasse ali, como lembrança do que fui e do que deixei de ser. Nos dias seguintes comecei a olhar anúncios de imóveis no litoral. Não por fuga, mas por vontade de recomeçar em outro lugar. Encontrei um pequeno chalé de madeira, em uma vila tranquila próxima ao mar. 2 quartos, varanda ampla, vista para o horizonte. Liguei, marquei a visita, e quando cheguei, senti algo que não sentia há muito tempo. Sossego imediato. Comprei o chalé no mesmo dia. O processo de mudança foi simples. Levei apenas o essencial. A pasta marrom, o caderno, algumas roupas e o retrato de Helena. Deixei o resto para trás. Móveis, lembranças, ruídos. Às vezes, a libertação não está em partir, mas em não levar nada que ainda doa. No primeiro amanhecer no litoral, o céu estava cinza e o mar calmo. O som das ondas batendo na areia era diferente de tudo o que eu lembrava. Fiz café e sentei na varanda, olhando o horizonte. A brisa trazia cheiro de sal e de começo. Peguei o caderno e escrevi. Hoje, o mar me ensinou algo que a vida demorou a mostrar. O silêncio não é ausência,
É espaço para ouvir o que ficou vivo dentro da gente. Fechei o caderno e deixei-o sobre a mesa. Passei o dia arrumando as coisas, pendurando o quadro de Helena na parede da sala, colocando flores frescas num vaso de vidro. À noite, acendi uma pequena vela e deixei sobre o parapeito da janela. O reflexo tremulava, e por um instante me pareceu vê-la ali, calma, sorrindo, como sempre fazia quando queria dizer sem palavras que estava orgulhosa. Pela primeira vez, senti que a história estava realmente encerrada. Não havia mais dívida, nem raiva, nem necessidade de provar nada a ninguém. O que restava era só o que sempre importou: dignidade. Antes de dormir, abri o celular e encontrei uma mensagem sem remetente identificado. Pai, nascemos uma menina. Chamei de Helena. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Não respondi, mas pela primeira vez em muitos anos, sorri. Fechei o telefone, caminhei até a varanda e fiquei olhando o mar. As ondas iam e vinham num movimento que parecia respirar. Entendi então o que Helena quis dizer quando falava que tudo volta ao lugar de onde veio. Até o amor, se a gente tiver paciência para não destruí-lo completamente. Peguei o caderno mais uma vez e escrevi a última linha da minha história. Eles me tiraram quase tudo, mas me deixaram o essencial: o direito de recomeçar sem pedir permissão. Fechei o caderno, apaguei a vela e no escuro do quarto novo ouvi apenas o som do vento batendo na janela. Um som leve, sem dor, sem lembrança, sem peso. O som da paz.